Boa noite, pessoal. Valéria, Gi, Kathleen. Opa, hoje o pessoal tá chegando rápido, hein? Pessoal, aproveita que vocês gostaram do filtro. Gostaram do meu filtro hipnótico? Olha lá. Compartilha com o pessoal de vocês. Clica no aviãozinho e chama todo mundo. Boa noite. Isso aí, galera. Chama todo mundo, eu vou dar uma embromadinha agora, para dar tempo de vocês chamarem todo mundo aí. Daqui a pouco eu tiro o filtro e a gente começa a falar sério sobre compulsão alimentar. Probleminha aí que muita gente sofre com isso, né? Tem gente que toma até medicação, remédio tarja preta aí para tratar essa questão, viu? Mas já tive inúmeras experiências de conseguir ajudar pessoas com 2 sessões, às vezes até uma sessão. Ô Tiago, prazer tê-lo aqui, meu querido. Vamos lá, galera, chama o pessoal e daqui a pouquinho a gente inicia falando sobre compulsão alimentar. Ó, já começaram as confissões, hein? Gisele, já entreguei até o nome, hein, Gi? Boa noite, já quero saber o porquê que eu tenho vontade de comer doces após comer o salgado e depois comer o salgado após comer o doce. Poxa, que ciclo legal, hein? Eu só tenho vontade de comer doce quando como salgado, mas só tenho vontade de comer salgado quando como doce. Então é só começar, é que nem coceira, né? Vamos lá. A gente descobre, hein, Gi? Pessoal, então vamos começar então a nossa live agora oficialmente, falando sobre compulsão alimentar. Deixa eu tirar esse filtro aqui, que senão daqui a pouco até eu tô tonto aqui. Vamos lá, aí. Então, compulsão alimentar. Bem-vinda, Jéssica também, Darlene, Thiago, tamo junto, Bruna. Chamem mais gente aí pra gente falar sobre compulsão alimentar. Eu queria saber primeiro como é que vocês que estão aqui comigo agora, como que vocês sentem a questão da compulsão? Se é que você sente compulsão alimentar, como é que isso funciona para você? Como que é um desejo muito forte? É controlável? É só doce? Ou é doce e salgado? Ou é só salgado quando doce, só doce quando salgado, como a nossa amiga Gisele trouxe aqui? Compartilha aí como que você sente a questão da compulsão. Vocês vão colocando aí, daqui a pouco a gente começa a ler os comentários e compartilhar o que vocês trouxerem. Bom, primeiro, compulsão alimentar, embora muita gente... O Fran já está seguindo, obrigado, Fran. Embora, pessoal, muitas pessoas tratem a compulsão alimentar como se fosse uma coisa boba, como se fosse uma coisa de fácil solução, e na verdade mas eu percebo que as pessoas minimizam o problema da compulsão como se fosse algo que você pudesse vencer com a força de vontade, com que você conseguisse vencer na dieta ou coisa assim. E na verdade não é bem assim, viu, pessoal? Na verdade, para pessoas que sofrem de compulsão alimentar, uma dieta pode até piorar a compulsão, e quase sempre vai piorar, tá? Meu problema não é nem a compulsão por todos os alimentos, mas sim por doce. Eu não era assim, viu? Eu não consigo ficar um dia sem doce, que surto. Fica a dica aí, Bruno. Dá doce pra menina, senão a casa cai pra você, meu querido. Então, veja bem. O que é uma compulsão? Vou trazer aqui primeiro uma explicação mais formal e depois a gente vai conversando sobre as implicações disso, tá? Então, a compulsão alimentar ela é um transtorno, tá bom? Ela pode, dependendo do nível, ser considerada até uma doença, que vai levar a pessoa, em muitos casos, à obesidade, e em outros casos, a pessoa ela come muito, isso gera outros probleminhas para ela, mas
a pessoa não fica obesa. Portanto, gente, as pessoas ligam muito à compulsão alimentar. Eu vivo no loop infinito, sinto alívio psicológico, né? Isso mesmo. Jéssica, parece uma necessidade de sentir explodindo, no meu caso, salgado e doce, mas principalmente doce. Frappé, né? Essas coisas assim, é muito gostoso. Acaba dando um impulso interno, né? Que faz a gente querer essas coisas. Então, o que acontece? Se chama transtorno de compulsão alimentar. Portanto, se você se considera compulsivo enquanto à alimentação, é o mesmo que dizer que você possui um transtorno tão sério como qualquer outro transtorno que precisa de uma atenção, precisa ser levado a sério, né? Mas o que é uma compulsão? O que é compulsão? Compulsão, eu achei uma definição bem legal aqui, que é a seguinte: imposição interna irresistível que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a comportar-se de determinada maneira. Preste atenção na expressão irresistível e imposição. Aquilo que é imposto não é opcional, certo? Portanto, a pessoa que ela sofre de compulsão alimentar não é só uma vontade de comer alguma coisa, não é só uma fome. Ela já saciou a fome, ela já comeu, mas é como se ela tivesse algo dentro dela que literalmente a obrigasse a ir lá e comer mais. Portanto, a pessoa acaba comendo muito, muitas vezes, geralmente fora de hora. Sabe aquela assaltada na geladeira? E eu vou trazer algumas informações para vocês daqui a pouco. Eu vou falar sobre alguns casos que eu já atendi, é lógico e óbvio, né? Trazendo apenas o case, resguardando, claro, qualquer referência à pessoa por trás da história, mas é interessante a gente trazer histórias reais, porque você vai se identificar talvez com alguma dessas histórias que eu vou trazer, tá bom? E se você quiser trazer a sua história também, pode colocar aqui, se você já até passou por uma experiência de terapia e teve a solução da compulsão alimentar, coloca aí para compartilhar com a gente também. Casos e mais casos vão fazendo com que as pessoas se identifiquem e realmente se tornem mais prontas no quesito assim de ir ao tratamento, né? Então, a compulsão alimentar, uma outra definição aqui, é considerado um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Essa ingestão ocorre mesmo sem a presença de fome ou necessidade física do alimento. Quer dizer, não é que o meu estômago está vazio, é que eu quero comer, é o ato de comer e não de se alimentar necessariamente, né? Em geral, a pessoa compulsiva perde o controle sobre o que está ingerindo, em qual quantidade. Então, pessoal, olha que interessante. Na compulsão alimentar, a pessoa, além de comer muito rápido, existem algumas consequências depois. Se você já sentiu isso, coloca no comentário aí. Geralmente você sente culpa e vergonha depois que você come. É aquela questão que enquanto você está comendo, você está buscando um alimento atrás do outro e muitas vezes até mistura doce com salgado, come a mortadela que está na geladeira, mas aí vê que tem um chocolate, já come o chocolate por cima, aí toma um copo de Coca-Cola, mas daqui a pouco toma um suco e começa a misturar tudo. Coisas que não fazem sentido nenhum do ponto de vista de fome fisiológica, certo? Então, logo após a ingestão, é muito comum você ver alguém dizer assim, olha, depois que eu como, dá até vontade de colocar o dedo na garganta e vomitar o que eu comi, porque eu percebo que na verdade eu comi muita coisa, misturei muito, comi demais e eu não me sinto à vontade com tudo aquilo que eu ingeri, né? Começa a gerar ali realmente um sentimento de, poxa, exagerei, um arrependimento. E olha como várias emoções estão ligadas à compulsão, tanto antes de você enfiar o pé na jaca, né? Quanto depois que isso aconteceu. Depois que acontece, a pessoa se sente muito mal. Então, pessoal, alguns dados importantes aqui ainda. Perceba que apenas, verdade, vem em seguida uma culpa enorme, né? E nosso colega disse, é isso mesmo. Então,
Apenas 1/3 dos obesos sofrem de compulsão alimentar. Nem todo obeso é compulsivo quando se fala de alimentos. Mas metade das pessoas que procuram uma cirurgia bariátrica, elas sofrem de compulsão alimentar. E aí talvez você conheça alguém que fez uma cirurgia bariátrica, fez terapia, fez um monte de coisas e depois, mesmo assim, ganharam peso, ficaram igual ou com um peso maior do que aquele peso que tinham antes de fazer a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque não conseguem controlar. Chega ao ponto, eu soube de uma pessoa que a compulsão era tão forte e ele fez uma cirurgia bariátrica, mas a compulsão dele era uma coisa tão irresistível, talvez quase no nível de alguém que usa algum tipo de substância entorpecente, uma droga, né? Ao ponto de ele bater uma feijoada no liquidificador e ingerir, com poucos dias de ter feito a cirurgia bariátrica. O que aconteceu? Estourou, né? Literalmente estouraram os pontos do estômago dele e ele veio a óbito, ele faleceu. Olha que coisa séria quando a gente fala de compulsão alimentar e como é importante a gente dar atenção para ela, especialmente aquela pessoa que está acima do peso e pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, né? Então, tendo passado agora essa parte que são dos dados que fundamentam aí a importância de falarmos sobre isso, vamos falar da realidade de quem sofre de compulsão alimentar. Percebam que a alimentação, ela sempre está ligada ao prazer e à companhia de outras pessoas. Eu diria que em 100% dos casos que eu já tratei, e aí vocês vão me dizer se faz sentido para vocês, mas a pessoa, ela sente essa compulsão quando ela está sozinha, quando ela sente solidão, quando ela não está acompanhada, cercada de pessoas, quando ela se sente, quando ela tem algum sentimento de tristeza, quando ela tem algum sentimento de abandono, por exemplo, então ela começa ali a comer. Acontece que a nossa mente, ela faz algumas relações, ela faz algumas ligações que nem sempre e na maioria das vezes não estão sob o nosso controle, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Maria vem até o terapeuta, né? Vem até o Luiz e diz assim: Luiz, olha, eu sofro de compulsão alimentar, eu como muito. Ela é uma pessoa de baixa estatura, muito bonita inclusive, uma pessoa que outras pessoas olhavam para ela e diziam assim: nossa, fulana, você tem um corpo muito bonito. E ela dizia assim: Luiz, eu sei como é ter 10 quilos a menos, 15 quilos a menos. E é isso que eu quero voltar a ter. Sim, quando estou estressado e com raiva, o que me acalma é o doce, né? Olha que interessante isso. Boa noite, Letícia. Prazer tê-la aqui também. Então, o que acontece? As pessoas olhavam para aquela mulher e diziam assim: mas você é linda, mas você tem um corpo perfeito. E ela sabia como ela se sentia tendo 10 quilos a menos, certo? 15 quilos a menos, na verdade. Eu falei 10, 15 quilos a menos. E aí, ok, entramos num processo de hipnoterapia. E quando ela foi trazer aquela questão da compulsão, ela lembra-se num processo regressivo, de um momento em que ela tinha 4 anos, olha só, apenas 4 aninhos, e ela estava se alimentando, e a mãe dela vinha, colocava a colherzinha de comida na boca dela e dizia: parabéns, neném, você comeu tudo, como eu estou orgulhosa de você. E ali, levantava a bola dela, né? Deixava ela super feliz, se sentindo super acolhido, e ela ia lá, abraçava a neném, beijava ela e elogiava. E imagina aquela criança de 4 anos recebendo todo aquele incentivo, todo aquele reforço positivo, recebendo todo aquele carinho. E ela se sentia muito bem comendo e recebendo ali todo o carinho da mãe. Cena seguinte: gordinha na sala da casa da vovó, com os primos,
E os primos agora tirando um sarro dela, zoando com ela, zombando dela, dizendo gordinha, né? E criança, gente, quem tem criança sabe que criança não tem dó. Criança você precisa educar, ensinar direitinho para não fazer bullying com o coleguinha na escola. Porque se você não der atenção a isso, seu filho vai fazer bullying com alguém. Sem ter a mínima noção do prejuízo que pode causar para aquela pessoa. Então, olha o que acontece. Os primos dela, gordinha, 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 e ela ficando muito triste, porque ela sabia que ela era gordinha mesmo. E como é que ela fazia para se sentir bem depois que os primos chamavam ela de gordinha? Ela ia lá e procurava comida para comer. Porque a mente dela associou aquela sensação de prazer que ela teve, de acolhimento, à comida. Então, o que acontece? Toda vez que ela ficava triste, ela comia. Mas toda vez que ela comia, naturalmente, ela se sentia mais fartinha, mais gordinha. E quando ela percebia que estava ganhando peso, ela ficava triste. E quando ela ficava triste, a mente dela relacionava o quê? A solução para a tristeza dela, para aquele momento, alimento. Então vamos comer. E ela comia e engordava. Olha como a mente da gente prega peças em nós. De forma que aquilo que causava o problema dela, a tristeza dela, acabava sendo aquilo que aliviava ela também, colocando ela num looping eterno ali, até que ela conseguisse identificar isso. E aí, pessoal, é que vem uma questão muito importante, que precisa ficar registrada aqui, que vocês precisam talvez pensar nisso. Você que diz que tem compulsão. Os motivos pelos quais nós nos satisfazemos com a alimentação além da fome, acaba sendo como se fosse uma fome emocional. Você está com raiva, você está triste, você sente alguma sensação ruim, alguma emoção ruim, e aquela emoção ruim só é apaziguada quando você come, quando você ingere alimentos. E geralmente, aí vem, eu vou explicar o porquê que geralmente é doce e alimentos gordurosos. A gente falou sobre doces e falou sobre salgado também. Provavelmente esse salgado não é o arroz com feijão. É muito provável que seja aquele salgado mais calórico, mais gorduroso, né? Então, geralmente quando você tem aquela sensação de que preciso comer, é mais ou menos assim. A fome fisiológica, a fome física, você sente ela, mas você consegue controlá-la. Você sabe, não, daqui a 1 hora eu vou comer, dá para segurar. A compulsão, a fome emocional, que eu vou chamar de fome emocional aqui nessa live, ela traz consigo um senso de urgência, tem que ser agora. Por isso que a pessoa vai comendo muito. Ao ponto de eu já ter atendido pessoas que dizem assim, cara, eu tenho vergonha de comer na frente das pessoas, porque quando eu percebo, eu não pego, vamos supor, eu estou numa reunião na empresa, eu não pego um salgadinho para comer. Quando eu percebo, eu estou com a mão cheia de salgadinho comendo, e isso já virou meme. As pessoas já esperam que isso aconteça quando tem alguma reunião, já falam, ó, fulano come bastante. Você fica marcado, estigmatizado com aquela imagem de alguém que come muito. Você é conhecido como uma pessoa que come demais, sabe? O Royal, né? Tinha antigamente aquele comercial, abre a boca, é Royal. O Tasmania, né? Tudo que vê, devora, tudo que vê, come. Exatamente isso. E não é algo que a pessoa tenha um controle racional. Pelo contrário, para ela controlar aquilo é muito difícil. É por isso que as dietas, qual que é a questão da dieta? Num primeiro momento, a dieta sem acompanhamento psicológico e sem acompanhamento de um nutricionista. A pessoa se impõe uma alimentação que não é aquilo que o cérebro dela está pedindo. E pela força de vontade ela consegue fazer aquilo por 15 dias, talvez 1 mês. Mas quando ela cede à compulsão, ela acaba querendo comer muito mais do que o que ela comia antes. Quando ela perde o controle, ela tem aquela sensação de,
já comi isso mesmo, agora se eu comer mais aquilo não vai fazer diferença. E aquela compulsão volta com toda a força. Então, o que vai acontecer? Quando essa pessoa ela tem essa reação de comer muito, quando termina, quando ela sacia não o estômago dela, mas a emoção, é como se viesse toda a realidade diante dela e ela percebesse, poxa vida, por que que eu fiz isso? Por que que eu comi tanto? Olha só o que eu fiz, podia ter feito isso e aquilo. Então, gente, não adianta você ter força de vontade quando você tem uma compulsão alimentar. Você precisa tratar aquele impulso interno que te leva à compulsão. E por que que geralmente nós comemos coisas que são geralmente doces ou coisas gordurosas? Pensa que o seu cérebro, ele tem um mecanismo que ele vai procurar resolver qualquer questão da maneira mais rápida, da maneira mais simples e que gaste menos energia, e que quando se trata de alimento, ele vai procurar aquele alimento que contém mais caloria, porque você tem o seu cérebro desenvolvido num contexto, embora você talvez nunca tenha passado fome na sua vida, mas muitos ancestrais seus passaram por momentos de privação. Eu estou falando de ancestrais de centenas, de dezenas de anos atrás, talvez. Então, aquele ser humano estava no meio da savana africana, estava no meio de uma floresta, talvez, e ele sabia que se ele comesse gordura, o sistema nervoso dele já entendeu que quando ele comia gordura, ele conseguia reter mais energia, ele ficava forte por mais tempo. Aqueles alimentos, aquela fruta que era muito doce, produzia energia que durava por mais tempo. Então, até hoje, quando nós temos uma compulsão, geralmente ela vai ser direcionada a alimentos que são muito calóricos, nunca alimentos que são... Já pensou uma compulsão por salada? Você conhece alguém que tem compulsão por salada? Nossa, eu não posso ver uma salada. Se eu ver uma salada, eu quero comer tudo. Não, geralmente, na maioria das vezes, essa compulsão ela vai se manifestar direcionando a atenção da pessoa para alimentos que sejam ou doce ou alimentos muito gordurosos. E a razão é essa. Agora vamos pensar, tá, gente, esse assunto de compulsão ele não é muito extenso, a menos que vocês comentem, tragam dúvidas aí. Ele não é muito extenso. Então eu já vou partir agora para as cabeças. Vamos entender o seguinte, se você quiser entender qual que é o motivo da sua compulsão, qual foi o aprendizado que onde você relacionou algum prazer à comida. Qual foi o momento, ou qual foram os momentos na sua vida em que você relacionou a alimentação à diminuição do estresse? Tá? Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, você que é mamãe, você que é papai, geralmente a mãe fala assim, filhinho, come tudo, a mãe fez a comida com tanto carinho. E aquela pessoa entende o quê? Se eu não comer, mamãe fica magoada. Se eu não comer, eu estou fazendo mal para minha mamãe. Eu tenho contado essa história algumas vezes. Eu fui a um hospital, né, quando eu tive Covid, e a enfermeira me perguntou o seguinte na triagem: você tem alergia a algum alimento? Ou seja, algum medicamento? Aí eu disse assim, amoxicilina. Na hora que eu disse isso, eu me perguntei, por que eu tenho alergia à amoxicilina? Será que eu tenho mesmo? Eu percebi que eu respondi isso tantas vezes, que eu já não lembrava o porquê que eu respondia isso. E aí o que acontece? Isso ocorre em todos os aspectos da nossa vida. Quando você repete um comportamento mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, aquilo começa a fazer parte de um mecanismo automático. Você não precisa mais pensar para fazer aquilo. Então, a criança num primeiro momento, ela pensa, vou comer porque senão mamãe fica chateada. E é lógico que você com 30 anos hoje, você não vai se lembrar daquilo que você pensou em um momento lá quando você tinha 4, 5 anos. Você não vai lembrar disso. Mas você pensou aquilo tantas vezes, e tantas vezes que você pensou aquilo, se eu não comer mamãe vai ficar chateada, e você comeu tudinho como a mamãe queria, tantas vezes, mesmo já não sentindo mais fome, mesmo já estando saciado, que hoje, você não lembrando o motivo por que você sempre fez isso, você acaba sentindo culpa
quando você não come tudo que você põe no prato, mesmo que seja muito. E é lógico, é um hábito que eu tenho, eu só ponho no prato aquilo que eu acho que eu vou comer, eu sou contra desperdício, tá? Mas uma coisa é você colocar no prato aquilo que você sabe que você come geralmente, mas tem pessoas que elas começam a entrar num looping. Quanto mais eu como, melhor eu me sinto. Então é aquela pessoa que já pega um prato, que é uma montanha, e ela vai devorar aquela montanha. E muitas vezes de uma forma muito rápida, ela nem pensa, ela nem percebe. Quando ela vê, já foi embora, né? E aí, eu o que? Já começou a se confessar, termina agora. Fala aí, Tá Torres. Eu o que? Se quiser, né? Lógico. Se você sentir a vontade de compartilhar. Então, pessoal, o que acontece? Muitas vezes isso é instalado pela mãe. É isso, lembro bem meu pai me dizendo, não quero ver um grão de arroz no prato. É isso aí, gente. Você acaba relacionando o não comer, olha que coisa engraçada. Não é só o comer, mas no caso da nossa amiga aqui, você relaciona o não comer a uma punição. Então, comer para você acaba sendo se aproximar de uma recompensa, de se sentir bem por conta do que a mamãe dizia, ou de repente comer para você acaba sendo um mecanismo de fuga de uma repreensão. Então, a alimentação acaba representando essas representações e que não tem nada a ver com fome fisiológica, não tem nada a ver com fome física, não é a fome do seu corpo, é a fome da sua mente. E as pessoas começam então a resolver os seus problemas com a comida. O problema é que essa satisfação que a alimentação traz, ela é uma satisfação provisória. No caso de quem tem compulsão, ela é muito breve, tanto que a pessoa termina de comer e já começa a sentir tristeza, culpa e muitas vezes vergonha. Porque ela muitas vezes sabe, nossa, pegou mal agora o tanto que eu comi. Ela vai perceber depois que passou. É como alguém que está ali numa fissura mesmo para usar alguma substância indevida. Ou a pessoa que fuma, por exemplo, e ela tem aquela vontade imensa. Ela fala, não, pera, eu vou ali fumar e já volto. Ela fuma, dá aquele alívio, né? Vamos lá, Amanda. Eu, quando fico muito ansiosa e estressada, consumo muito doce. Isso já está em mim trazendo prejuízos à minha saúde, mas está muito difícil de parar de comer doce. Sim. Por quê, Amanda? Porque esse desejo, essa necessidade que você sente de comer doce, ela sobrepõe-se à sua racionalidade, ao seu senso de que isso vai te prejudicar. E que isso vai provavelmente fazer cada vez um mal numa escala maior do que o que tem feito até agora. Então, vocês viram o que aconteceu agora? Uma compulsão por água. Vou tomar água e caiu aqui. Então, pessoal, vejam bem, qual é a maneira que nós temos de resolver isso? A maneira que nós temos de resolver isto é justamente buscando essa emoção. Só que essa emoção, ela tem uma estrutura que quem já fez o processo comigo, quem já participou de outras lives aqui, sabe do que eu estou falando. Qual que é a estrutura do problema? Quando eu tenho um comportamento, por exemplo, Luiz, eu como demais e como desordenadamente. Qual é a estrutura do problema? Aqueles velhos 4 fatores que você já conhece ou que você não conhece, mas vai conhecer agora. Você tem um evento causador e você tem uma interpretação desse evento. Você tem uma emoção que é gerada por conta dessa interpretação e você tem, por fim, o comportamento. Então, quando você vem à terapia, você está reclamando de um comportamento. Nossa, eu queria comer menos. Eu queria até querer comer menos. Mas você está falando da ponta do iceberg. Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo. Certo? Esse comportamento ele só existe porque existe uma emoção que te leva a ele. E aí começa a pensar agora
quais são as emoções que te levam a comer? Alguém disse o estresse do trabalho, outra pessoa disse que o que leva ela a comer é a raiva, outra pessoa disse que é tristeza, e geralmente é só doce, é só salgado, não importa. Compulsão é compulsão, você pode evitar? O que acontece se você disser não? Quer ver um teste? Ainda a gente está falando sobre emoção, dentro dessa estrutura de 4 fatores, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui, eu e vocês que estão até agora comigo aqui. Eu quero que você, se você estiver num lugar onde seja possível, feche o olho. Eu quero que você feche os olhos e que você imagine aquilo que você mais gosta de comer. Sua compulsão é a respeito do que? É doce? Tá bom. Salgado? É aquele sanduíche que eu coloquei na foto? É batata frita? É aquele pratão de arroz com feijão, bife, cebola, né, fritinha? Qual é aquele elemento que você mais gosta de comer? Quem entrou agora, a gente está fazendo aqui uma brincadeira. Eu quero que você se permita perceber o que te leva à compulsão, certo? Então vamos lá. O que é que você sente mais vontade de comer? Por exemplo, a pessoa que disse aqui, é doce, então tá bom, vamos pensar em doce, né? Então pensa assim, imagina, com os olhos fechados agora, se não puder fechar o olho não tem problema, mas imagine mesmo assim, que vem uma mão, a mão, justamente com uma luvinha branca de cozinheiro, de confeiteiro, sei lá. E agora, nessa mão tem exatamente aquilo que você mais gosta de comer. E aquilo vai se aproximando do seu nariz e você sente o cheiro daquilo. E aquilo toca o seu lábio. E você quase que sente o gosto daquilo. E você talvez até encoste a língua. Que gostoso. Nesse alimento. Imagina que você tem aquele alimento próximo de você. E agora você vai abrir a sua boca para comer aquilo que você gosta e que é às vezes o maior alvo da sua compulsão. E você abre a boca e vai dar aquela mastigada, aquela mordida gostosa, mas essa pessoa tira aquilo de você. Nesse momento, você já quer muito. A pessoa tira aquilo de você, o que você sente? O que você sente quando isso acontece? Quando você consegue chegar nessa sensação e naquela sensação anterior que te leva a comer, você já sabe o que você precisa tratar. Porque o problema não está na comida, o problema está nos mecanismos que a sua mente desenvolveu e que dizem para o seu cérebro que a comida resolve uma coisa que a comida na verdade não resolve. Vamos ver o que o nosso colega está dizendo aqui. Minha principal dificuldade é sentir a saciedade. Acabo comendo muito, mas não algo específico, qualquer coisa. O importante é me sentir cheia. Ótimo! Então vamos pensar nessa sensação de se sentir cheia. Olha o que você diz aqui. O importante é me sentir cheia. Kathleen, desespero. Quer dizer, Kathleen, se colocar esse elemento para o doce, né? Você falou que é doce. Colocou próximo, tirou, bate o desespero. Se a gente aprofundar nesse desespero, minha amiga, vai sair coisa de onde você não imagina. Certo? Lê raiva. Amanda, raiva. Geralmente é raiva, desespero. Algumas pessoas dizem que é uma tristeza intensa. Observa como muda essa percepção de uma pessoa para outra, né? Então, é como se nós pudéssemos rastrear como que o processo funciona. E quem já fez o processo comigo aqui sabe. Como que o processo funciona? A gente começa a como que rastrear essa emoção e nós procuramos entender qual foi a primeira vez ou aquela vez mais importante que aquilo aconteceu. E normalmente a sua mente já traz ali, o seu subconsciente já traz de mão beijada para nós exatamente o momento que isso aconteceu. Estamos falando de emoção. Finalizando com a Thaís, que ela falou uma coisa bem legal aqui. Quando você diz assim,
mas não consigo. Qualquer coisa, o importante é me sentir cheia. A pergunta é: o que você sente quando você não se sente cheia? Se você puder, coloca aí, Thaís. O que é que você sente? Você quer se sentir cheia. Preciso me encher. O que você sente quando você não está cheia? Esse cheia que você está falando aí. Essa sensação de cheia que você está falando. O que você sente quando você não está cheia? Porque se sentir cheia é a sensação positiva, é a sensação boa, é a emoção legal. Agora, quando você não está cheio, o que é que você sente? Esta relação. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Isso que eu vou dizer agora. Essa relação entre o que eu sinto antes e o que eu venho a sentir depois, e geralmente o que eu sinto quando eu não consigo suprir essa compulsão, é o que vai nos direcionar no tratamento para a solução dessa compulsão. E eu vendo alguns materiais na internet, eu já vi que, poxa, tem gente que se trata de compulsão há tanto tempo, e outras pessoas a gente consegue tratar em uma sessão. Não é nada muito além disso. Geralmente 2, 3 sessões são suficientes. Sinto que falta algo. Quer aprofundar, Thaís, ou quer deixar para quando a gente for fazer um processo? Se quiser, a gente aprofunda aqui mesmo, tá? Sabe, quem sabe faz ao vivo? Quem quer resolve ao vivo também. Quando você sente que falta algo, como que é esse sinto que falta algo? O que você sente quando você sente que falta algo? Bora? Eu gosto de gente corajosa. Vamos lá. O que você sente quando você sente que falta algo? Estamos falando sobre compulsão alimentar. Isso que eu estou fazendo com a Thaís aqui, pessoal, é o que seria uma anamnese, uma entrevista para a gente poder entender o que a gente precisa tratar. Tá bom? Então vamos lá, Thaís. O que a gente já entendeu até agora? Eu não me sinto saciada. O importante é me sentir cheia. O que eu sinto quando não estou cheia? Sinto que falta algo. E o que você sente quando sente que falta algo? Lembra agora daquele momento exato em que você sente que falta algo, que é o contrário de estar cheia depois que você come talvez demais. Vai respondendo aí. O que é que falta? O que é que você sente quando sente que falta algo? Então, pessoal, isso que a gente está fazendo, comportamento, falamos de emoção, quem está aqui e quis fazer o exercício já sabe qual emoção que produz esse comportamento, certo? Ah, Thaís respondeu, mas estava aqui embaixo, eu não vi, me perdoa. Depois da emoção vem a interpretação e o evento. A gente vai falar sobre esses 2 fatores aqui também. Aquilo que comi, como por exemplo, indicado na dieta, é pouco, preciso, mas acaba exagerando. Não, vamos lá. Aí está trazendo para uma questão muito racional. Se permita sentir agora, perceber as suas emoções. Eu sinto que falta algo. O que você sente quando você sente que falta algo? Essa é a pergunta. Começa a pensar, se permite sentir isso aí. Perceber o que eu sinto. Para mim, todas as respostas. Ansiedade. Ansiedade também leva à compulsão alimentar. Boa noite, Nilza. Não necessariamente toda compulsão é motivada por ansiedade, tá? Nem sempre a compulsão alimentar é fruto da ansiedade, mas geralmente é ansiedade. A necessidade de me preencher de alguma forma. Presta atenção nessa pergunta, Thaís, agora. Que tipo de preencher é esse preencher? O que você sente quando você sente a necessidade de me preencher de alguma forma? Como se faltasse algo. Agora você fecha os olhos, respira fundo e pensa nesse algo que você sente falta antes de você comer, antes de você começar a se alimentar. Pensa nisso, tá? E vai respondendo aí que a gente vai intercalando aí.
E raiva porque a gente quer comer, uai. Ih, Jéssica. Então vamos lá. Depois da emoção, você tem a interpretação e o evento que causou isso. Então vamos pensar assim, vamos falar daquela nossa colega. Thaís, gente, vocês que estão, mas vocês estão conseguindo levar a linha de raciocínio aqui, tá? É que eu tô falando com a Thaís aqui, explicando ao mesmo tempo. Vamos lá, Thaís. Todas as vezes que acontece, sempre me sinto muito sozinha. Pau! Descobrimos! Se não chegamos lá, chegamos perto, hein, Thaís? Todas as vezes que acontece, sempre me sinto muito sozinha. Agora, Thaís, pensa assim, que tipo de sozinha é esse sozinha? Como que é esse sozinha? Explica esse sozinha pra mim. Que tipo de sozinha é esse sozinha? Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Letícia aqui. Lê! Saudade, hein? Eu, por exemplo, no exercício senti raiva e me lembro do meu pai, porque ele chegava do trabalho sempre com algo para eu comer, um chocolate, um lanche, e quando ele saía de casa, ele sentia raiva da ausência. Acho que você sentia a raiva da ausência, né, Lê? Então pronto, o que a comida está suprindo hoje, Lê? Papai. Resolvido. Aliás, que resolvido não, né? Pelo menos identificamos aí um possível caminho para se chegar à solução. Galera, tá interessante? Comenta pra gente aí. Tá fazendo sentido para vocês? Olha como a gente partiu da compulsão alimentar. Isso, Lê, isso mesmo. Sentia raiva da ausência dele. Interessante. Então, olha só. A compulsão alimentar, ela sempre está colocando o alimento no lugar de alguma coisa, que não é alimento, na verdade. E quando você se alimenta, que você come muito, qual é a raiva, a frustração depois? A raiva, a frustração depois é que você percebe que, na verdade, aquilo não foi preenchido, continua vazio. Porque a comida não consegue preencher falta do pai. Para Thaís eu perguntei agora, Thaís, todas as vezes que acontece sempre me sinto muito sozinha. Que tipo de sozinha é esse sozinha, né? Isso vai te dar uma direção e você vai descobrir que na verdade você come para preencher um vazio de alguma companhia que você não tem mais ou que você não tinha quando era criança, naqueles momentos em que você estava ali na formação das suas emoções, né, digamos assim, na consolidação das suas emoções. Não tenho certeza, mas acho que é por estar sozinha há anos já. Agora, se a gente for perguntar para Thaís, você tá sozinha como? Eu tô vendo uma criancinha te abraçando e te dando um beijo aí, então você deve ter uma filhinha. Você tem mãe, pai? Que tipo de sozinha é esse sozinha? Veja que sozinha, você está falando de um tipo de sozinha que não é sozinha de verdade. Você não está literalmente sozinha com relação a todas as pessoas. Você está sozinha em relação a um tipo de relacionamento específico, não é? Responde aí, Thaís. Galera, na prática a gente está vendo aqui, comprovando que a compulsão alimentar não tem a ver com comida. Não tem a ver com comida. Por isso que dá para você resolver de uma forma muito bacana, ao ponto de muitas pessoas depois de 1, 2 sessões falarem assim, Luiz, cara, eu já tô comendo super tranquilo, né? Sim, tenho minha princesa e meus pais. E o que você não tem, Thaís? O que você não tem? Responde aí. Vou esperar a Thaís responder, que a gente fecha essa parte aqui de interagir buscando a causa da questão. Sim, relacionamento. Há mais de 6 anos não consigo permitir. Olha o que você está dizendo, há mais de 6 anos e não consigo permitir ninguém se aproximar. Então, ao mesmo tempo que você quer estar acompanhada, quer estar junto, alguma coisa dentro de você repele quem tenta se aproximar. Thaís, isso é um prato cheio para uma terapia muito boa, viu? E para um depoimento muito top no meu feed. Tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Então, Thaís, responde aí para mim. Você já tinha relacionado de alguma forma tão clara essa
compulsão, essa necessidade de se saciar de alimentos, mesmo que você coma e não consiga se saciar, a essa sua questão de relacionamento amoroso? Lê, responde aí. Você havia conseguido já relacionar a sua questão alimentar com a ausência do seu pai? Responde aí pra gente, eu quero ver quanto tá fazendo sentido para vocês essa nossa conversa. Tenho certeza que quem tá permanecendo aí tá achando bastante interessante, né? Até o momento não. Agora, Thaís, faz sentido para você? Ficou mais claro? Ô John, ô João, prazer, cara, ter você aqui na minha live, cara, ó. Tá muito bem frequentada essa live hoje, hein? Só o pessoal top. Então, recapitulando, compulsão alimentar não tem a ver com comida, tem a ver com comida naquilo que você vê, na parte de cima do iceberg, naquilo que está acima do nível da água. Mas nós acabamos de comprovar, de verificar, em casos reais, mora aqui dentro, meu querido, com casos reais, que a compulsão alimentar é a tentativa de se ter o alívio de uma emoção negativa que pode estar relacionada, no caso de uma das colegas, o pai, no caso de outra das colegas, um relacionamento, e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Mas faz sentido, Luiz, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 12 anos, faltou figura paterna na minha adolescência. Ah, se falta figura paterna na minha adolescência, será que eu vou ter dificuldade para arrumar um marido? Não é que ninguém quer a pessoa, não é que mas você é uma pessoa por quem os homens não se interessam. De repente tá chovendo pretendente, de repente uns caras bons. Mas, olha o que você disse, eu não permito que ninguém se aproxime. Sabe aquela criancinha que toma a dor da mãe e diz assim, este cara, este homem, que é o meu super-herói, que é o homem que eu amo, porque todo filho ama o pai, abandonou a minha mãe. Eu vou ser abandonada também. Quem sabe ele abandonou a minha mãe e me abandonou também. Então é melhor eu não me aproximar de outros homens, porque eu vou ser abandonada também. E aí eu começo a evitar que pessoas cheguem perto, né? Não, esse exercício foi muito interessante, gostei muito, cheguei a relacionar a minha mãe e outro exercício que você me passou na terapia anterior, na questão do meu corpo e academia. Sim, Lê, de repente quando a gente tratou isso, né? Aquela relação, aquilo que você... Eu lembro bem do que a gente tratou naquela vez, viu? Aquilo estava relacionado com a mãe, aquele aspecto. Mas a questão de alimentação, mais propriamente nesse ponto que você trouxe agora, pode ter mais de uma questão, né? Relacionada com o pai. Por isso que você não trouxe a questão da mãe agora, porque já está resolvido, né? Mas você trouxe a questão do pai. Agora me conta aí, Thaís, se fez sentido o que eu trouxe, essa interpretação do que você disse. Porque no final, gente, o que a Letícia disse, o que a Thaís disse, o que todas as nossas colegas disseram aqui, eu citei agora a Thaís e a Letícia, que foram as pessoas que foram respondendo conforme que eu fui trazendo ali de questões, né? Que trouxeram mais respostas, né? Vejam que essa relação que a gente faz, ela é inconsciente. Elas não tinham percebido isso até agora, né? Agora que faz sentido, de repente você... eu vou ler esse comentário. A Thaís diz, sim, faz muito sentido. E ela disse, sim, verdade, você é sensacional. Lê, obrigado, muito obrigado pelo sensacional. Fico feliz pelo seu comentário aí. Então, gente, perceberam? Obrigado, me ajudou muito agora. Eu vou refletir a respeito. Se não resolver sozinha, bora pra terapia que você sabe que resolve, né? Então, gente, ficou claro pra vocês? Alguém tem dúvida ainda, pelo amor de Deus? Alguém tem dúvida de que compulsão alimentar está relacionada a coisas mais profundas e que não adianta tomar remedinho? Não adianta fazer dietazinha,
pensando positivo. Não adianta. Por que não adianta, Luiz? Porque pensar positivo na sua questão atual não resolve a sua questão passada. Não atende aquela demanda emocional que a compulsão está trazendo para você. Está trazendo para você pontualmente, que é diferente para cada pessoa. Nunca tratar compulsão alimentar ou qualquer outra questão é igual para duas pessoas. Sempre vai ser diferente entre uma pessoa e outra, né? Eu pensei que a live ia ser mais rápida, já estamos aí com quase 1 hora de live, né? Então, gente, é isso. E como é que a gente trata isso na terapia? Começa assim, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Identificamos a questão. A sua questão é com o pai, então tá bom. Então a gente vai agora, se a sua questão de compulsão alimentar é relacionada ao pai, vamos tratar a sua relação com o pai. Vamos fazer com que estejam em paz. Ou que você consiga, de alguma forma, como que eu posso dizer, lidar de uma maneira mais tranquila com relação à ausência do pai, ou à ausência de um marido, um namorado, né? Tá chocada, tá passada, Thaís. Vou ler o comentário da Thaís aqui. Cara, o pai da minha filha me traiu e não escolheu a gente. Daí o medo. O pai da minha filha me traiu e não escolheu a gente. Olha a expressão que você usou, Thaís. Ele não escolheu a gente. O que será que você pensou quando seu pai foi embora? Será que ele escolheu uma outra mulher, uma outra família, uma outra situação e você se sentiu preterida e não preferida, né? Daí o medo de me sentir abandonada de novo. Real, você é fera, cara. Obrigado, Thaís. Obrigado mesmo. Muito bom ouvir isso de vocês, viu, gente? Tá chocada, Thaís? Vamos resolver esse negócio aí, ué. Vamos pra terapia. João. Isso é verdade, Luiz, porque todo o meu projeto de dieta desmorona em episódios de frustração e geralmente relacionado com a família ou o trabalho. Saio do local imediatamente procurando uma refeição pesada, isso mesmo. Pensa assim, João, se aquilo tá te oferecendo um risco... Exemplo, briguei com a patroa. Ah, meu Deus, a patroa vai me largar, eu falei uma besteira, não devia ter falado isso pra ela. Aí vem a culpa, vem aquela coisa, o que eu vou fazer? Eu vou comer pra resolver. Assim, ou trabalho, o chefe me chamou a atenção, fiz uma coisa errada sem querer... E por que refeição pesada? Porque a sua mente, ela já está, acho que você chegou depois que eu comentei isso, ela já está programada desde os primórdios dos seus antepassados a procurar alimentos muito calóricos, porque isso te produz uma segurança maior de que você não vai morrer de fome. Isso é um processo inconsciente, né? Sim, Letícia, sim, conhecer a nós mesmos é a melhor forma de resolver pendências que nos afetam no dia a dia. Exato. Acertei, João? Eu tô ninja, não tô? Ai, que legal. Amanda, estou tentando há 1 ano fazer dieta e tá muito difícil. Fico só trocando de nutricionista, achando que vou adaptar a nova dieta, mas não consigo seguir nada, porque sua questão não, o seu problema não é a nutricionista, Amanda. Você pode pegar a pior nutricionista, já passou por 5 nutricionistas, pega a pior delas, vai resolver, tá? Que o seu problema não é com a nutricionista, o que você precisa é de um processo terapêutico que vai exatamente na causa, não somente para identificar a sua questão, mas para tratá-la com perseverança e com atitude positiva. João, bem isso, dá uma sensação de estabilidade. Olha o que o João pegou, gente, olha que bacana. Quando ele tem desestabilidade em ambiente familiar ou trabalho, ele come. Quando ele come, enquanto ele está ali comendo, tem aquela sensação de estabilidade, como se aquele problema tivesse sido resolvido ali por algum momento, né, João? Vê aí se faz sentido. Se não for, fala, Luizão, viajou na maionese, não tem problema não, tá? O importante é que faça sentido para vocês. Então, pessoal, não resta dúvida, até agora, de que é possível resolver a compulsão alimentar tratando as emoções que estão por trás dela. E como identificar essas emoções, vocês já sabem agora, né? Agora, fazer o tratamento disso
Eu poderia chamar ao vivo alguém aqui e falar, vamos resolver esse negócio agora. Mas não é legal fazer isso. Por quê? Né? Porque se a gente faz isso, de repente aflora alguma coisa que é muito particular, muito pessoal, de repente alguma coisa muito íntima, e que você não vai querer resolver ao vivo, diante de outras pessoas. Isso talvez traga um constrangimento e venha potencializar esse problema ao invés de resolvê-lo. Eu fui com vocês aqui até o ponto que mostra para vocês a origem do problema. Isso já vai ajudar um pouquinho. Não sei se vai resolver, provavelmente não, mas vai ajudar, né? Então, num tratamento individual e completo, a gente consegue pegar essas questões aí e tratar de uma maneira muito legal, gente. E é por isso, vocês acreditam agora que dá para tratar a compulsão alimentar em 2 sessões? Vocês acreditam agora? Se numa conversa que eu falando e a galera digitando, a gente já conseguiu, né, trazer tanta coisa bacana, né? Nossa colega Thaís falou, tô chocada, né? Com uma simples conversa e rápida que você acha que demora mais do que 2 sessões pra gente resolver uma compulsão alimentar. Luiz, você tá prometendo cura? Não. Eu estou prometendo é que por meio da terapia, sim, é possível identificar essas coisas e tratá-las. E que na maioria das vezes a pessoa sai de 2 sessões com a questão resolvida. Tá bom? Mônica, vai ser ótimo. Ah não, Mônica, eu não vou. Você tá falando faz o quê? Não dá pra tratar alguém ao vivo aqui, porque eu não sei o que vai sair, né? De repente a pessoa fica pior do que começou por não querer compartilhar alguma coisa aqui. E aí não vai ser legal. Letícia, nossa, com certeza já me ajudou bastante. Só de saber da fonte do meu problema. Só gratidão. Eu que agradeço, Lê, pela sua presença, pela sua amizade, por tudo, né? Então, Amanda, você falou, eu tenho medo de começar a sessão e não terminar. Amanda, a gente se conhece, né, Amanda? Me chama, Amanda, vamos conversar sobre isso, vamos resolver isso aí, tá bom? Então, galera, bom, é isso. Agora eu quero deixar esses últimos momentos aqui para vocês tirarem suas dúvidas. Ficou alguma dúvida ainda? Alguma coisa que, de repente, eu falei e você não entendeu direito? Momento aí para você deixar a sua dúvida, o seu depoimento. Fica à vontade. O que você percebeu no exercício que a gente fez. Compartilha aí, que nem o João fez, que nem a Letícia, que nem a Amanda, que nem a Kathleen colocou também, a Jéssica. Sem colocar nada, a gente vai encerrar. Gostei muito, pessoal, de conversar com vocês sobre isso hoje, viu? Sei que foi edificante para vocês, para alguns de vocês. Eu percebi que foi muito bom e eu fico feliz em poder ajudar de alguma forma. Quem me conhece sabe que quando a gente entra num processo, numa sessão, se precisar dobrar a sessão naquele dia para resolver alguma coisa, a gente dobra. O meu objetivo é ver quem está diante de mim ali, presencialmente ou online, é ver que a pessoa realmente saiu daquela sessão melhor do que começou. Uma coisa que me deixa muito... Ó, João, ficou bem claro, eles peguei o finalzinho, mas estou impressionado. Deus abençoe, amém, querido. Deus abençoe você também. Então, Jéssica, muito bom. Então, gente, uma coisa que me deixa... Eu não vou dizer para vocês que nunca aconteceu, porque... depende de quem está do outro lado, depende de mim, mas no que depende de mim, eu me esforço ao máximo para que a gente consiga... João, vamos conversar, amigão, vamos tratar esse negócio aí. Resolve essa parada aí, pô. Se eu perceber que a pessoa saiu daquela sessão do mesmo jeito, talvez por algum fator externo, eu fico chateado. Eu vibro quando a pessoa termina a sessão e fala assim, nossa, Luiz, cara, a melhor coisa que me aconteceu hoje foi termos feito esse processo. Eu fico muito feliz mesmo. É o que me realiza, é o que me dá ânimo para continuar atendendo pessoas aí, vendo mudança na vida das pessoas. A Mônica diz, você é fantástico, parabéns, você transforma. Obrigado, Mônica, obrigado mesmo. Ó, o João chegou da academia agora, tá lá ralando. Vamos perder esse peso, cara.
ele chegou e já ganhou um presentão, né, João? Bacana, cara. Fico feliz aí de ter contribuído com você também, viu? Obrigado pela sua presença aí. Pessoal, se ninguém perguntar nada, eu vou terminar agora. Vou contar de 5-1, hein? Se não aparecer nada, a gente termina. Letícia, valeu, Lu. Deus abençoe sempre. Gostei muito da live. Parabéns, sucesso sempre. Pra você também, Lê. Obrigado, viu? 5, 4, 3, 2, 1. Isso aí, galera. Então, a explicação foi muito boa. Vocês não estão com dúvida mesmo. Percebo que a maior luta é mental, João. Sempre é, cara. Sempre é. Né? Agora, olha que coisa que arrasa, irmão. Assuma, irmã. Olha só, ia terminar agora. Gente, eu faço a live, eu tenho uma pautazinha, mas eu gosto de interagir com vocês, de conversando com vocês. Por isso que muitas vezes eu falo que vou terminar, não termino. Falo que vou demorar meia hora, demora uma hora. Não é por questão de desorganização, não. É porque eu gosto de interagir com vocês mesmo, gosto de compreender. Valéria, bacana, Luiz. Parabéns pela live, Deus abençoe, amém. Obrigado, Valéria. Então vamos lá, só complementando agora, para quem não estava desde o início, eu contei a história de uma pessoa que ela era assim. Ela entrou no processo e ela descobriu que ela não conseguia parar de ganhar peso, por quê? Porque toda vez que ela queria se sentir melhor, ela comia. Devido a um reforço positivo que a mãe fez, onde ela estava comendo ali com 4 aninhos, e a mãe falando, parabéns, parabéns, você é linda, beijava ela, abraçava e elogiava. Então toda vez que ela queria se sentir bem, a mente dela entendeu que ela tinha que comer. Só que toda vez que ela comia, ela engordava, e toda vez que ela engordava, os primos tiravam sarro dela, e toda vez que os primos tiravam sarro dela, ela se sentia mal, e para se sentir bem, ela tinha que comer de novo, e quando ela comia de novo, ela se sentia bem na hora, mas depois sentia mal e ficava nesse looping, né? Eu contei essa história. Então, o que acontece? Eu expliquei que o comportamento é direcionado por uma emoção que nós identificamos, e essa emoção ela é produzida pela interpretação de um evento. No caso dessa nossa cliente, como que foi? O evento, ela comendo com a mamãe, e em vários momentos que isso repetiu, e os primos tirando um sarro dela. Ela interpretava que a comida poderia resolver aquilo, ela se sentia muito feliz ou muito triste. Ambas essas interpretações faziam com que ela se sentisse triste quando não comia e gerava um comportamento. Então dá para colocar essa estrutura, gente, em qualquer coisa, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, falta de controle, sabe? A pessoa que sempre sente muita raiva, coisa assim. Em qualquer caso dá pra gente colocar essa estrutura e a gente consegue encontrar ali uma solução que seja pontual para aquela pessoa, né? Então eu só queria finalizar esse ponto aqui. E pessoal, obrigado aí pela companhia, viu, nessa quinta-feira à noite, vocês que estão comigo aqui até as 22 horas. E às vezes a pessoa entra, acaba saindo depois que tem, né, muitas coisas. Tem gente que tem filho, tem gente que tem muita coisa para fazer também, vai levantar cedo no dia seguinte. Mas muito bom esse bate-papo com vocês. E quer resolver sua compulsão alimentar? Me chama lá no direct, me procura. Se tiver meu WhatsApp, me chama. A gente vai conversar e fazer um protocolo sob medida para você, para a gente conseguir tratar isso, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.